Fala, meu parceiro rubro-negro, vamos estar comentando algumas notícias do Flamengo, vamos estar vendo aí Mauro César Pereira, assim, como sempre, dando aula aí nos comentários, ele que vai comentar sobre essa situação do Paulo Souza, e falando aí da Fala Mimimi, que quer demitir o Paulo Souza. Vamos estar vendo aí esses comentários e vamos falar também sobre Gabigol, inclusive o tema já tá aqui, a gente vai estar conversando, mas antes se inscreve no canal, meu parceiro, tem um botão vermelho aqui embaixo, não perde essa oportunidade, dá essa moral pra nós, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, depois a gente vai reagir aí ao Maurão falando, mas antes, ó, Fute Mais. Não há nada entre Atlético de Madrid e Flamengo por Gabigol, rapaziada. Pois é, uma notícia que foi veiculada aí recentemente sobre o interesse do Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, pelo Gabigol. Tá aí o Vene Casagrande trazendo que não é verdade, tá, rapaz? Então aí um alívio pra nós rubro-negros que não teremos que aturar o nosso artilheiro aí indo pra Europa, pelo menos nesse momento, né, rapaziada? Vamos ver aí agora, o Maurão tá aqui, o Thiago Asmar, né, sempre também apresentando muito bem lá o bate-pronto. Vamos tá vendo aí agora o Mauro César comentando sobre a Flamimimi. Quer demitir o Paulo Souza? Vamos tá vendo aí. Também da estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo estreia com empate diante do Atlético Goianiense, vindo de uma pressão muito forte, protesto das organizadas, e o Flamengo, Mauro César, estreou com esse empate. Você enxergou pontos positivos no time do Flamengo nesse jogo contra o Atlético Goianiense. O que esperar do trabalho do Paulo Souza? Porque o Paulo Souza, nesse momento, ele é bancado no Flamengo, a diretoria banca o Paulo Souza, não há a menor expectativa de demissão do treinador, só que a gente sabe, torcida dividida, alguma pressão, torcida, por sinal, que apoia mais o Paulo Souza do que critica, que tem até a hashtag fechado com o Paulo Souza, a torcida critica muito a postura dos jogadores do Flamengo. Então, o que falar dessa estreia do Flamengo e do trabalho do Paulo Souza a partir de agora? De volta, hein? A Rádio Jovem Pan, estamos aí agora na rádio, na TV e no YouTube. O Mauro César vai fazer a avaliação dele sobre o trabalho do Paulo Souza e o que ele achou da estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Bem, dizer que o time não está no ideal, que precisa melhorar, é o óbvio, né? Acho que nem preciso me aprofundar nisso, isso é uma coisa evidente. Existe uma parcela da torcida do Flamengo, especialmente a Flamimimi, que tem como marca registrada assim, uma certa arrogância, né? Esses caras acham que o Flamengo tinha que chegar lá em Goiânia e meter 3-0 no Atlético, assim como se fosse ninguém, né? Lembrando que... E eu falei isso antes, falei, gente, o time do Atlético é chato. Claro, evidente que eu não gostei do resultado, quero sempre o Flamengo vencer, mas eu falei isso, falei, ó, o Atlético não é um time qualquer. Nos 2 últimos anos, o Atlético Goianiense venceu o Flamengo jogando em casa. O time doeu tudo, viu? Uma delas, inclusive, venceu com o Domenech, dando um sacode lá, logo no começo da participação, segunda rodada até daquele campeonato, com o técnico catalão. Então, não costuma ser simples. E é uma equipe organizada, uma equipe que tem o seu valor, e vinha de um 4-0 em cima da LDU, uma virada em cima do Goiás na final goiana, um time que vinha motivado, um time que consegue ser competitivo e que evidentemente tem que ser respeitado minimamente. Acho que nenhum time da Série A tem a obrigação de ir lá e golear o Atlético Goianiense, porque não é uma equipe fraca que você vai achar que vai golear facilmente, embora isso até possa eventualmente acontecer, evidentemente. Então, claro que o time está distante ainda do que se espera. Acho também que esse trabalho não pode ser avaliado de uma forma linear. Houve uma ruptura, né, no progresso da equipe por conta de uma série de situações que foram amplamente abordadas. Mas o que eu acho que houve de positivo foi, primeiro, eu acho que os jogadores, alguns jogadores, o grupo ali, aquela parte do elenco que estava um pouco de narizinho torcido, né, pelas mudanças feitas, acho que colaborou mais, como se fosse uma trégua, né? Então, talvez até por perceber que parte da torcida não aderiu aos jogadores. Esse filme da Netflix está me gerando dinheiro, Netflix, isso mesmo. deixa eu ver o Só Mauro assistindo falar, esse rapaz, vídeo, sai eu fora. consigo ganhar.
Pelo contrário, ficou contra os jogadores. Não estou nem falando da organizada que fez lá aquela manifestação até agressiva na porta do CT. Estou falando da torcida em geral, no Maracanã, no Fla-Flu, nas redes sociais. E dá para perceber que o torcedor não está fechado com jogadores que ganharam títulos, eram vencedores, e hoje são perdedores, são colecionadores de vice-campeonatos. Com Paulo Souza, sem o Paulo Souza, né? Vencendo assim desde o ano passado. E talvez eles tenham recuado e percebido que não adianta, não vai adiantar, porque ele não vai mudar a maneira dele agir. E não tem que mudar, porque se ele foi contratado lá na Europa para trabalhar aqui no Brasil, não é para trabalhar como técnico brasileiro. E está mais do que na hora de parar com essa bobagem, né? Existem assim, conselheiros de clube, no Flamengo, tudo quanto é clube, né? O conselheiro acha que ele tem um direito de interferir, temos que fazer alguma coisa por quanto é cedo. Não tem que fazer nada, conselheiro vai dar conselho para vovozinha, não tem que se meter em futebol de clube, conselheiro, corneteiro, não tem que se meter. E o dirigente não deveria dar ouvido. Não é possível que em 2022 ainda funcionem as coisas, ou tentem fazer com que funcione como se fosse no século passado, lá nos anos 50, 60. Isso é absurdo. O futebol mudou muito, né? Tem que ser mais profissional. E aí entra também a questão do desconhecimento das pessoas. Por exemplo, uma máxima que é dita com relação a esse trabalho é: 3 zagueiros não dá. Mas por que não dá? Não dá. Não dá porque não dá, não gosto. Tá no estatuto do clube. Mas você fala isso com base em quê, amigo? Você pergunta para o cara, eu não gosto, tá legal, é um especialista, né? O cara é o bam, ele sabe tudo, ele não quer, acabou. Você pode citar exemplos de times que jogaram com 3 zagueiros e foram bem-sucedidos, que jogam com 3 zagueiros e são bem-sucedidos, e pode até citar o Flamengo jogando eventualmente com 3 zagueiros, sendo campeão brasileiro em 2021, mas o título 2020, né? Mas essa mudança aconteceu já no começo de 2021, jogando com 3 zagueiros praticamente, o Felipe Luiz jogando como homem líder da primeira linha defensiva. E é muito parecido aquele time, nesse sentido, com relação ao time atual, né? O Chelsea joga com 3 zagueiros, é campeão da Champions League, é campeão mundial, e o Flamengo do papai João Santana jogava com 3 zagueiros também, Jailton era 3º zagueiro em 2007, quando saiu lá da zona de rebaixamento para ser 3º colocado, para citar um exemplo não tão do passado assim, um pouco mais de 10 anos aí, 15 anos. Então, acho que assim, o difícil, no caso específico do Flamengo, é que existem pessoas que querem o tempo todo cabeça de técnico, não respeitam e não sabem nada. A coletiva teve um momento constrangedor de uma pergunta feita ao técnico se ele achava que deveria continuar levando adiante os seus planos, né, a sua ideia de jogo e tudo mais. E quando o técnico retruca fazendo uma pergunta, como joga o time? A pessoa não sabia dizer. E o técnico teve que dar uma pequena aula explicando como funciona. E não é só não é só essa pessoa que fez a pergunta na coletiva que pensa assim e que não consegue enxergar como o time joga. Tem várias falsas verdades criadas. O Bruno Henrique não pode jogar de ala. O Bruno Henrique joga muito mais de ponta do que de ala. Ele praticamente não aparece no campo de defesa. Jogou o tempo todo quase no ataque. O Bruno Henrique não está longe do Gabigol. Eu fui até pesquisar isso hoje cedo. O Bruno Henrique e o Gabigol tiveram 4 combinações durante o jogo. Em uma delas, o Bruno Henrique quase fez o gol, também participou a Arrascaeta. Eles trocaram um passe, participou a Arrascaeta, o Bruno Henrique se antecipou ao zagueiro, chutou por cima do travessão. Foi uma grande chance perdida até por ele, no primeiro tempo. Numa outra, ele acionou o Gabigol, que chutou, a bola bateu na rede pelo lado de fora. Eles se aproximaram, eles fizeram jogadas. Podem fazer mais, evidente, mas, eles estão distantes. Isso vira verdade. Isso é muito nocivo. É quase impossível assim, trabalhar e desenvolver um trabalho num ambiente tão tóxico de uma ala da torcida doentia e um bando de malas sem alça que fica o tempo todo em busca ou de engajamento ou de fazer força para um determinado lado político do clube contra qualquer técnico. O que eles queriam era o Renato Portaluppi, não deu certo. Eu sugiro, então, se querem demitir o Paulo Souza, contratem o Alberto Valentim. É o técnico que a Flamengo merece. Alberto Valentim no Flamengo, né? Esse que acabou de ser demitido do Atlético Paranaense, com um desempenho sofrível, 8 vitórias em 28 jogos, mas uma delas em cima do Flamengo, do Renato Portaluppi. Então, já que ele venceu o Renato, eles queriam o Renato no passado, talvez o Alberto seja melhor que o Renato e atenda a expectativa dessa ala da torcida do Flamengo e desses corneteiros, conselheiros, essas malas sem alça que não largam o pé do futebol do clube. Mauro, só uma pergunta, uma provocação, na verdade. Se você tivesse que contratar 2 treinadores, Barbieri ou Valentim, quem você contrataria? Barbieri. Mas eu acho que ele tem que ser mais cobrado. Eu acho que o problema do Barbieri é que muita gente não vê o Red Bull Bragantino jogar
E elogia sem ver. Resultado. Elogia sem ver. E eu acho que o Red Bull Bragantino já pode pensar em algo mais, né? Pelo investimento que faz, pela estrutura que tem. Não tem pressão. Lá não tem conselheiro enchendo o saco. Não tem... Já a turma da bengala agora. Aliás, se o conselho fosse bom, é aquele provérbio. Exatamente. Provérbio, né? Não tem Red Bull Bragantino mimimi enchendo o saco. Ninguém vai lá pichar o muro. Você trabalha na paz. Você não tem apoio de massa, de torcida, mas você não tem também esse outro preço a pagar. Então, eu acho que o Barbieri é um técnico jovem, mas ele tem que começar a apresentar mais. Agora, como eu vejo. Mauro César, como você me intitula presidente... Não, você assumiu. Você carapuçou. Agora você escarapuçou. E você se assume mesmo. Presidente, assume, presidente. Porque tem muita gente aqui que tem opinião e não fala com medo da resposta do Mauro César, hein? Tem, hein? Inclusive que elogia muito o Barbieri, né, Vampeta? Eu acho o Barbieri um bom treinador. Eu falo aqui, ó. Barbieri e Rogério Ceni. Mas não é questão de ser mau treinador. Ele não é mau treinador. É mau treinador, ele pode fazer mais, é isso que eu digo. E como ele tá num time pequeno, o Bragantino é um time pequeno. Tem dinheiro, mas time pequeno, não é time grande. Time grande é o São Paulo. O Flávio Prado tá entrando aqui daqui a pouco. Eu não concordo. O Bragantino é um time pequeno. O Flávio Prado, então ninguém liga. O Bragantino ganharia a Premier League, né? Ninguém liga. Como presidente, né, da Fla-Mimimi, eu digo o seguinte, eu sempre fui a favor de bancar o Paulo Souza. Agora, eu não acho que porque você critica jogador, você não pode criticar o treinador. Não pode criticar o treinador. Eu acho que todo mundo é criticável. É que algumas críticas são... Mauro, eu acho que tem críticas a serem feitas ao treinador. Sim. Não que, ele não pode ser criticado. Ele tem que fazer o trabalho dele. E de novo, aquela coisa da primeira hora, se você critica um treinador, você não está querendo derrubá-lo. Claro! De um modo geral. E ao mesmo tempo, se você está enaltecendo um time, você está dizendo que vem o Manchester City, que vem o Liverpool, o Bayern de Munique. Não é isso, que já ganhou tudo. Assim, a gente está num momento de muito... Né? Não só no campo de futebol, na vida, você não pode falar mais bem de alguém porque você está bajulando. Tá passando pano. Criticar. Não, você pode criticar. Pode criticar. O problema é que não é crítica, é constante tentativa de desestabilizar e derrubar o técnico. Ih, rapaz. Pula não, rapaziada. Calma que eu já vou pular aqui. Pulei. Antes até que ele mostre, eu não sei se ele é capaz ou não. Não sei. Isso. Aliás, eu não sei o final dessa história. E de novo, e aí extrapolando. Guardiola, se assumisse qualquer time brasileiro, ia sofrer muito, porque a gente não daria o menor tempo para ele. Por exemplo, o mesmo processo que ele teve na primeira temporada pela Manchester City, se fosse no Brasil, ele seria detonado, esse bobeiro ia ser embora. Ficou em terceiro lugar. Esse dinheiro, sabe, o contexto, a gente não tem a menor paciência, a gente não tem a menor tolerância. Aliás, falando de tolerância, o meu questionamento é o seguinte... Sacanagem a nossa hashtag. Eu não vou nem aqui falar. Eu sou totalmente contrário à nossa hashtag, porque aqui a gente fala abertamente. Então, a hashtag aí, Gabriel. Mauro Betti tá descornetando aí. Aliás, já tinha mandado mensagem, eu falei, e vou falar mal porque aqui é um negócio aberto. Eu sou contra essa hashtag aqui, eu sou contra. Aqui mimimi é só da Fla-Mimimi, não tem mimimi aqui. O presidente tá aqui. A crítica que eu faço, Vamp, já jogando pra você e pro Mauro, é o seguinte... Por enquanto, nos meses de trabalho do Paulo Souza, o Flamengo não tem grandes atuações. E segundo, eu já vi um Flamengo desorganizado algumas vezes. Realmente, eu não sou um baita especialista em futebol. Não sou. E eu até digo que eu acho que você, por exemplo, você jogou, você teve lá dentro. Claro que você vai saber mais de bola que eu. Agora, eu já vi um Flamengo desorganizado em muitos jogos. Essa é a crítica que eu faço. Agora, ele tem que cair? Não, ele não tem que cair. Ele tem que construir o trabalho dele, mostrar o trabalho dele? Tem. Só que eu acho que crítica, quando você faz, você não quer derrubar. Eu não falei, ele tem que cair. Querem. Sim, alguns querem e criam. Olha, por exemplo, que eu cito, até falando no time, o Fernando Diniz no São Paulo tinha parte da imprensa que trabalhava para derrubá-lo. Não, e por quê? A gente fala, agora sim, você é a favor de sair o Paulo Souza? Não. Hoje não. Agora, eu era mais a favor da contratação aí, viúva do Jorge Jesus. Na época, eu era mais a favor do Jorge Jesus. Sobre duas viúvas. A partir de 74, as outras torcidas em São Paulo gritavam viúva de Pelé. Agora se fala... Cara, ainda bem ser viúva do Pelé e do que fez o Jorge Jesus no Flamengo do que ser viúva de sei lá, não vou respeitando, já tentando respeitar e já desrespeitando um pouco. Mas maravilhoso ser viúva do Jorge Jesus, acredito. Deve ter sido maravilhoso ser viúva do Pelé. Qual o problema? Agora a questão é a seguinte, o cara pode ser o pegador malvadão, se ela não quiser, não tem jeito, meu irmão. E o Jorge Jesus não queria. É verdade. Então esquece, não adianta ser o malvadão, Flamengo, blá blá blá.
Não, o cara não queria. Não, Mauro, quando eu falei... O cara não queria, meu irmão. Quando eu falei que ficou 9x9... Ou fez... Ó, quando ficou 9x9, que tá 9x9, né? 9 agora, 9x9, tem 2, a gente vai saber que... Dois abertos. Aí você pega assim, eu tava olhando assim, não é possível que o América Mineiro demitiu o treinador. Aí é coisa de louco. Porque, ó... América Mineiro e Atlético Pela Paranaense, primeira já na vez... primeira Ó, rodada. toda vez que o América Mineiro... Ele sobe, ele sempre caiu. Ele já fica um ano na primeira e na segunda, já ficou. E foi pra Libertadores. Libertadores. Ah, não importa como foi. Foi emocionante, mas passou. Chegou nos grupos já. O Fluminense não chegou. Por exemplo. E aí, pô, eu tava vendo um cara dando uma coletiva essa semana falando com todo mundo das expectativas do Atlético Mineiro, que chegou do América Mineiro, demitido o treinador. Essa do América não dá pra... Não, entender, aí né? vai achar brincadeira, que pô. capaz de levar o Mancini de volta. Deve ser isso. Ô, Mauro, O Valentim antes tá no da gente mercado. falar, né, sobre esse absurdo desse treinador que agrediu a bandeirinha lá no Espírito Santo, você fala desse novo Flamengo agora, dos jogadores já se entregando mais em campo. Você acha que vai ter, inclusive, uma conversa da diretoria com esse time depois de tudo que aconteceu? Porque agora os jogadores sentiram, como você falou, não tem esse negocinho de abraçar jogador. Os caras vão abraçar treinador, por quê? Eu acho, inclusive, que a torcida abraçou muito o Paulo Souza, porque ele expôs problemas que muitos tinham medo de expor. Essa é a minha opinião, porque sabia que o grupo é muito poderoso, tem história no Flamengo, e ele expôs esses problemas. Você acha que agora, diante dessa situação, vai ser um outro Flamengo, diante do Flamengo apático que a gente viu contra o Fluminense, no Fla-Flu, e até na estreia da Libertadores? É muito cedo para falar isso, né? Porque um período muito curto, né? Mas eu acho que sinalizou nessa direção. Acho que o time jogou melhor. Aquela saída de bola horrorosa do Fla-Flu, que não havia saída de bola, já mudou. O time saiu trabalhando melhor a bola. O time jogou de forma mais organizada. Teve altos e baixos, mas a defesa totalmente desfigurada. O próprio Arão jogou de zagueiro, mas até ele disse, eu concordo, na coletiva ele falou, o Arão joga de zagueiro também, mas ele não está treinando há muito tempo, nem treina como zagueiro. Então os jogadores não se entendem ali, não se entendiam ali. Houve muitos problemas defensivos, né? Mas 5 jogadores que atuam na função estavam fora de combate. Um deles em cima da hora, que foi o Gustavo Henrique. E aí você tem o Léo Pereira, que no lance do gol marca muito mal, o Andréas Pereira com um erro individual gravíssimo, até o técnico deu um faniquito na beira do campo na hora, porque ele tentou um passe por dentro, totalmente improvável, a bola foi interceptada, ligação no Jorginho no Dudu, pumba, gol do Wellington Rato. Os jogadores todos se enfiam na pequena área, na hora que o centroavante recebe a bola, ele se desloca para receber, ninguém gruda nele, todo mundo vai para dentro, ali fica o goleiro, né? Vai auxiliar do goleiro. E o cara barreira, finaliza, né? Sozinho. E o Andréas deu até sorte de ter sido em cima do Léo Pereira, né? Divide um pouco a responsabilidade. Começa com o Andréas, continua com o Léo Pereira. Aí tem gente que fala, por que ele escala o Andréas? O Andréas está no elenco do Flamengo, recupera esse cara ou ele não vai ficar. Então, assim, vai ter que escalar, talvez não escale no próximo jogo. Mas acho que houve assim, algum progresso. Agora, é sempre bom lembrar que ele foi contratado com essa missão. Então ele está executando o que mandaram fazer. Olha, cara, eu quero que você vá lá para mudar um pouco, acho que mudar a forma de jogar, a gente quer se livrar de 2019, ter uma outra proposta de jogo. É o que ele está fazendo. As pessoas comparam, não, mas o Mohamed não está se desconectando tanto do Atlético que ele herdou. Mas ele herdou um time pronto, gente, campeão. O Paulo Souza, qualquer outro, o Jorge Jesus, se voltasse ao Flamengo, talvez jogasse com 3 zagueiros, o Benfica, do JJ, jogava com 3 homens na linha defensiva. O Flamengo talvez jogasse assim com o Jorge Jesus, ele poderia chegar aqui, porque certamente, se ele voltasse, como você tanto desejou, ele não ia fazer igual a 2019. Já em 2020, nos últimos meses dele, teve a pandemia e tudo mais ali que interrompeu o processo, o Flamengo já estava mudando a forma de jogar. Ele já estava fazendo ali uma versão 2.0. Só que foi abortado pela pandemia, voltou, não jogou bem contra o Fluminense, final do Carioca, e depois ele meteu o pé e foi embora para Portugal, lá com o Luiz Felipe Vieira, presidente do Benfica na época. Mas a tendência, se ele tivesse continuidade, não tivesse pandemia, era o Flamengo do Jorge Jesus jogar de uma outra maneira. E provavelmente ele faria mudanças, porque os jogadores com os quais ele trabalhou em 2019 para 2020, eles não conseguiriam repetir agora, 3 anos depois, o mesmo desempenho, até pela questão atlética. Então, assim, mudanças aconteceriam com qualquer outro técnico. Não faça isso. Rapaziada, tá aí, né? Mauro César comentando, concordo com ele em algumas coisas, discordo em outras. Acho que críticas têm que ser feitas, não acho que tem que demitir, tá? De um momento eu falei, demite o cara, até porque acho que se for demitir ele, outras pessoas aí tem que cair, tá? Mas se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo junto, rapaziada. Beijão. Vambora, se inscreve, hein?